Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando mais um programa Voz das Assembleias de Deus, aqui pela TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares. E que bom iniciar essa programação tendo você aí do lado de lá dessa telinha que você adquiriu, pensando em ter na sua casa informação, entretenimento e de repente, pela graça que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus e através desta visão missionária e evangelizadora, nós, através do seu aparelho de TV, estamos entrando na sua casa para te comunicar a Cristo, te apresentar a Jesus, dizer a você que há esperança, que há vida, que há graça, que há recomeço, que há misericórdia, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Não há batalhas, não há lutas, não há angústias que possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é com esta alegria, com essa satisfação que eu te recebo aqui também, na nossa igreja, no Templo Central das Assembleias de Deus de Governador Valadares. É sempre para nós uma alegria, um prazer, uma honra muito grande ter você como um espectador da nossa programação. Programação que não teria sentido se não fosse você, que está aí do lado de lá, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou em outro ambiente, seja ele qual for. Você que agora nos assiste, você que nos assiste pela internet, saiba, você é o alvo das nossas atenções e a palavra de Deus está aqui, diante de nós, no nosso coração, e a nossa intenção é que através do poder desta palavra, a sua vida seja profundamente tocada e abençoada nessa tarde tão magnífica, tarde tão especial. É o Senhor quem faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A você, meu querido espectador, que também celebra a Deus por mais um ano vivido, você que está passando então por uma data tão significativa na sua vida e que porventura não tem uma história tão linda para contar como a história do nosso pastor, não deixou ainda o seu nome gravado nos corações e nas vidas das pessoas. Ou seja, a você que nesse momento está pensando, qual é o sentido da minha vida, não é? O que eu tenho feito ao longo dos anos que tenho vivido, sobretudo depois de ouvir falar de um homem que com 85 anos tem trabalhado 63 na obra de Deus. Então talvez alguém possa ficar até um pouquinho frustrado, mas não fique não, querido. Enquanto nós estamos vivos, Deus tem uma palavra de esperança para nós. Enquanto nós vivemos, somos chamados por Cristo a todo tempo para o recomeço, para uma nova vida na presença dele. E é por isso que nós temos motivos de nos alegrarmos em Deus. No programa de hoje nós adoramos ao Senhor, então iremos cantar louvores de adoração, mas obviamente não deixaremos também de trazer a boa e poderosa palavra que pode marcar também essa data como uma data significativa na sua vida. Para você talvez seja a data do seu encontro com Deus, a data da cura da tua enfermidade espiritual ou física, a data que vai marcar um ponto e um novo parágrafo na vida que Deus te permitiu viver. Fique conosco ao longo da nossa programação, porque essa programação só faz sentido se você estiver do lado de lá. Que Deus o abençoe. Nós iremos agora cantar hino de louvor a Deus e depois apresentaremos a palavra do Senhor. Palavra que será pregada hoje com base naquilo que é a essência do Evangelho, a essência da mensagem cristã. Falaremos sobre o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, falaremos sobre o encontro de Cristo com a morte ali no Calvário, falaremos de sua ressurreição e falaremos da maior glória da igreja, que é a esperança nossa também, de assim como Cristo chamou a si mesmo dos mortos, Ele também nos chamará um dia para que junto com Ele nós possamos viver uma eternidade ao lado de Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar a sua vida e é por isso que eu te convido, fique conosco
porque Deus tem um encontro contigo na palavra no nosso programa de hoje. Louvemos a Deus com essa canção de adoração. Pastor Salatiel, como uma singela homenagem, adore a Deus conosco, mediante a apresentação desse louvor. Vamos lá. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. Adeus, cantemos, seja glória. Adeus, seja glória. Adeus, seja glória por tudo que fez por nós, com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. Adeus, seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. Aqui, ó. Isso, um aplauso às orações. Parabéns, eu receber do Calvário. Aleluia! Com teu sangue lavou-me, seu poder salvou-me. Por isso, adeus, seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade eu quero e preciso obedecer. E o aplauso eu receber do Calvário.
Estamos de volta após esse lindo louvor e a palavra de Deus já está aberta diante de nós. Eu te convido a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e nós leremos os versículos 17 e também o 18. E a palavra de Deus, ela nos instrui da seguinte maneira: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Digo de novo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. É a palavra que o Espírito Santo deixa para o nosso coração, e a partir desta palavra nós iremos fazer um passeio pelo tempo, um passeio pela história, e termos um encontro com o Senhor Jesus ali no Monte Gólgota, no Monte Calvário, em Jerusalém. Quando nós abrimos os 4 evangelhos, nós iremos encontrar as narrativas dos evangelistas a respeito deste momento tão difícil em que Jesus Cristo cumpria a mais importante etapa do seu ministério, que era enfrentar a morte, e a morte de cruz. Já no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nós encontramos o início dessa narrativa, em que a partir do versículo 47, Jesus é preso ali enquanto estava com os seus discípulos. Ele então recebe a abordagem dos soldados do templo, e ele é levado então primeiro à presença das autoridades religiosas de Israel para ser por eles inquirido a respeito das falsas acusações que se moviam contra ele. Jesus então, ele é amarrado, né? Suas mãos são amarradas. Acontece o fenômeno, ou a experiência, a passagem bíblica que narra Judas o traindo com um beijo, e logo a seguir também ocorre a narrativa bíblica em que Pedro, ele tenta reagir àquela prisão, agredindo, né, fisicamente um dos soldados, mas ele é repreendido por Jesus, e Jesus o impede de continuar naquela ação, e Jesus então é levado à presença das autoridades para ser julgado. Jesus é trazido do monte até a cidade de Jerusalém, e entrando na cidade, entrando nas muralhas da cidade, ele é encaminhado para a casa do sumo sacerdote, e ali na casa do sumo sacerdote o Senhor começa a ser inquirido a respeito das acusações que se moviam contra ele. Jesus posteriormente é levado diante do Sinédrio. O Sinédrio é um conjunto, é como se fosse um senado, é um conjunto representativo dos principais líderes das tribos de Israel. E ali novamente Jesus é inquirido, é julgado, e ele é acusado de blasfêmia, porque se dizia filho de Deus e igual ao Pai. E diante desse contexto, Jesus, ele é condenado pelo Sinédrio, porém ele é ainda levado diante de um tribuno romano, diante daquele que governava a cidade de Jerusalém, um homem chamado Pôncio Pilatos. Esta passagem é muito conhecida na Bíblia Sagrada. Estando diante de Pôncio Pilatos, conforme nós vemos no capítulo 23, Jesus, por repetidas vezes, Pôncio Pilatos tenta persuadir a multidão de não matá-lo. Pôncio Pilatos tenta estabelecer o princípio do direito romano, não é? De não condenar uma pessoa contra a qual não há provas. Então Pôncio Pilatos, ele trabalha no sentido de impedir que Jesus seja morto. Chega ao ponto de ele propor que Jesus seja açoitado, e as pessoas recusam essa proposta. Pilatos então avança para um outro ponto, solicitando que as pessoas escolhessem entre Jesus e um bandido, um sicário, um assaltante assassino chamado Barrabás, como uma tentativa final de livrar Jesus da morte
Pilatos então apresenta um bandido salteador e Jesus ao seu lado. E a multidão escolhe que Barrabás seja solto e Jesus seja condenado. Meus queridos, a partir desta cena, Pilatos lava as suas mãos e entrega Jesus aos tribunos, aos soldados, entrega Jesus àqueles que iriam realizar todos os atos relacionados ao seu martírio. Jesus é terrivelmente torturado, ele é terrivelmente espancado, agredido de todas as formas que nós possamos imaginar, as formas mais cruéis e degradantes. E posteriormente nós iremos ver Jesus saindo de Jerusalém, levando às costas a sua cruz e caminhando em direção ao Monte Calvário, ao Monte Gólgota. Calvário é uma palavra no latim para Gólgota, no hebraico, que quer dizer lugar da caveira. Então é nesse monte de pedras brancas e toscas, carcomidas pelo tempo, que tem a semelhança de um crânio, é ali que Jesus vai passar pelo momento mais terrível, mais difícil de sua existência física, vamos dizer assim. E então Jesus vai a caminho do Gólgota, e a Bíblia diz que quando o iam levando, eles encontram um homem chamado Simão, um sirineu, um Simão, um homem da cidade de Cirene. E a este Simão eles constrangem para que leve a cruz de Cristo, num claro sinal que Jesus já estava de tal modo agredido, de tal modo espancado, que ele já não tinha mais forças físicas para conduzir o madeiro no qual ele seria pregado logo a seguir. Então, os guardas daquele tempo, os oficiais, os soldados, eles constrangem Simão, o sirineu, a acabar de conduzir a cruz de Cristo até o alto do Calvário. E estando ali no alto do Calvário, como nos diz aqui a partir do versículo 33, Jesus é crucificado. E ao lado de Jesus, do seu lado direito e do seu lado esquerdo, dois outros condenados, dois ladrões, são crucificados junto com ele, uma cruz à sua esquerda, uma cruz à sua direita, Jesus ao centro, portanto, e Jesus está ali, pendurado entre os céus e a terra, com as suas mãos estendidas, num ato de acolhimento, num ato como que sendo um convite. O seu sangue escorre do seu corpo, se misturando com a humanidade daqueles que ali estavam, jorrando pelo seu corpo. O seu sangue obviamente chega à cruz na qual ele estava pregado, e quem sabe, através do madeiro daquela cruz, o sangue de Jesus Cristo toca o chão, a rocha seca e árida do alto do Monte Calvário. O divino e o terreno se unem quando o sangue divino de Cristo, o sangue puro de nosso Senhor, escorrendo pelo madeiro, toca a terra fria do alto daquele monte. Céus e terra unidos através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele está ali estendido entre os céus e a terra, mas pelo seu sangue a terra e o céu se uniam. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso que a Bíblia diz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É o sangue de Jesus Cristo, a metáfora do sacrifício que nos une a Deus. É o sangue de Jesus Cristo, a ilustração do poder que emana do Senhor, no sentido de nos religar, de nos reunir, de nos reconciliar. Jesus permanece ali estendido. Era uma sexta-feira de Páscoa. 18 horas era o tempo limite para todos os judeus, porque eles precisavam de concluir tudo aquilo antes das 18 horas, para que aquilo não contaminasse ou não atrapalhasse a festa da Páscoa. Então eles procuram as autoridades romanas, pedindo que alguma coisa fosse feita para que Jesus Cristo e os outros condenados pudessem morrer antes do horário previsto. Então os romanos autorizam a que eles voltem lá e quebrem as pernas dos 3 condenados. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando eles retornam para o Calvário, com ordens das autoridades romanas,
para quebrarem as pernas dos condenados, a Bíblia diz que Jesus já havia reclinado a sua cabeça, já havia entregado o seu espírito e já estava fisicamente, portanto, inerte, já estava morto. A Bíblia diz que eles quebraram as pernas do primeiro homem e quebraram as pernas do segundo homem, mas em Jesus Cristo nenhum dos seus ossos foi quebrado. A morte de Jesus Cristo foi um mistério, porque a história relata que os crucificados às vezes demoravam até mais de um dia para morrer, sofrendo agonias terríveis naquela cruz. No entanto, Jesus, crucificado ainda no meio daquela tarde, 3 da tarde, a hora 9, Jesus já estava entregando o seu espírito e descansando daquele martírio. Os demais ainda estavam vivos, seus ossos foram quebrados, mas a surpresa dos guardas foi tamanha em ver Jesus já morto, que para certificarem a respeito de sua morte, eles introduziram uma lança no seu lado, lança que partiu o seu coração, e a Bíblia diz que sangue e água brotaram do corpo de Cristo, e eles tiveram a certeza então de que a sua circulação sanguínea já havia parado, e portanto ocorre a separação das partes sólidas do sangue de sua parte líquida, né? O plasma e a parte líquida, e quando eles furam o lado de Jesus, sangue e água fluíram por ali, e eles tiveram a certeza de que Jesus já estava morto. Estava ali consumado o propósito da existência humana de Cristo. Estava ali diante daquele quadro pavoroso, daquele quadro assustador, estava registrada a justiça de Deus. E Isaías, o profeta, no capítulo 53 de seu livro, descreveu profeticamente dizendo que ele levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele e por suas pisaduras nós fomos sarados. Meus queridos irmãos, é uma história que precisa ser contada sempre, é uma história que convém ser lembrada sempre, mas eu queria te chamar a atenção para algumas testemunhas que estavam aos pés da cruz e contemplaram todos esses episódios que nós acabamos de descrever aqui. Nós começamos a falar que quando Jesus sai de Jerusalém, levando a sua cruz às costas, em determinado momento do caminho, um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, ou das regiões de Cirene, é constrangido a levar a cruz do Senhor. Ali está a primeira personagem que interfere nessa história. A Bíblia também diz que Jesus, já estando crucificado, 2 infratores, 2 criminosos foram crucificados junto com ele. E ali estão a segunda e a terceira personagem que interferem, que participam dessa história. A Bíblia vai dizer também a respeito de um centurião que veio com ordens do governo, da autoridade, para quebrar as pernas de Jesus, mas quando ele olha para Cristo já o vê morto. E ele toma uma atitude diferente em relação àquela, e a Bíblia vai dizer então aí a 4ª personagem que participa do cenário da cruz. E estando Jesus morto, um senador chamado José de Arimateia, integrante do Sinédrio Judaico, vai ali no Calvário, com a ajuda de alguém, retira o corpo de Cristo do Calvário e o prepara para a sepultura. De fato, a Bíblia diz, e a história confirma, que Jesus Cristo foi sepultado no sepulcro novo pertencente à família deste senador, homem influente e importante chamado José de Arimateia. Eis aí a 5ª e última personagem que participa desse momento histórico em que Jesus Cristo entrega a sua vida em favor da humanidade. Amados, é óbvio que não são apenas as 5. Essas personagens entram na história a partir do momento que Jesus sai de Jerusalém conduzindo a sua cruz. Mas se nós retroagirmos um pouquinho, nós iremos ver Jesus lidando com Pilatos, Jesus estando ao lado de um homem chamado Barrabás, e aí nós poderíamos ampliar para 7, não 5 personagens, porque cada uma dessas personagens tem uma história para contar, uma história com a qual nós devemos nos identificar, e é sobre isso que nós iremos falar, sobre isso que nós iremos pregar na nossa programação. Mas agora eu vou fazer mais uma parada, e nós iremos louvar a Deus com mais uma canção, e daqui a pouco a gente retorna
concluindo, conduzindo mais uma sequência das nossas reflexões, das nossas meditações, naquilo que o Espírito Santo irá nos falar a respeito dessas personagens que com Cristo dialogam, que fazem parte dos seus últimos momentos de vida física. Louvemos a Deus e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Adorado seja o Senhor, glória. Essa é a história. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. O que ele fazia? Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. Olha o que aconteceu. De repente o carpinteiro aparece. O quê? Carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Quem já ouviu ele falar aqui nessa noite, levanta a mão assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Estamos de volta para continuarmos a meditar e a entender os ensinos que o cenário da crucificação trazem para a edificação da nossa vida.
Meus queridos, nós estamos partindo da narrativa de São Lucas no capítulo 23 a respeito do sofrimento e morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui, quando nós lemos esse texto, nós encontramos Jesus no caminho do Calvário. E dentro desse caminho do Calvário, não apenas o caminho, mas também a sua crucificação e morte, nós encontramos alguns personagens que perpassam esse caminho, e esses personagens têm lições maravilhosas para serem aplicadas à nossa vida. Você me acompanha nesta meditação e eu tenho certeza que Deus falará de forma especial na sua vida, como tem falado a nossa, porque não há cena mais forte, não há história mais profunda do que a história do Calvário. Nós vivemos dias em que púlpitos estão cheios de mensagens em que o Calvário não é mais citado. Cristianismo sem Calvário não passa de uma mera filosofia. Cristianismo sem morte de Cristo e sua ressurreição não passa de mera figura religiosa. A essência do cristianismo é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É impossível desassociar o Calvário da fé de um genuíno cristão. Queridos, Jesus caminha em direção ao Calvário e ele leva em suas costas a sua cruz. E em determinado momento de sua subida, Jesus já não suporta mais, e a Bíblia diz que os soldados constrangem um certo Simão, um sirineu, a que levasse a cruz do Senhor e ajudasse a Jesus então em sua via dolorosa. Meus amados irmãos, imaginem esta cena, se imagine no meio da multidão, se imagine nas ruas de Jerusalém, seguindo aquele espetáculo horrendo, e de repente um dos soldados olha para você e diz: ei, você aí, pegue a cruz aqui, carregue a cruz. E Simão o sirineu, um homem que sequer judeu era, é constrangido a carregar a cruz do Senhor. Carregar uma cruz pelas ruas, querido, era algo muito humilhante. Carregar uma cruz pelas ruas era algo tremendamente desagradável, marcante do ponto de vista negativo, porque era um peso de maldição. A Escritura diz: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldito por nós. Mas Simão sirineu, diante daquele contexto, recebeu a oportunidade de cruzar o caminho de Cristo e ser um daqueles que lhe estendeu a mão. Um homem que estendeu a sua mão para Deus. Um homem que estendeu a sua mão para o Filho de Deus e o ajudou no caminho do Calvário. Ó queridos, Jesus está com as suas mãos estendidas em nossa direção, em nosso favor. E nessa geração, Ele estende as suas mãos, não uma mão ensanguentada com marcas de cravo, mas uma mão daquele que recebeu todo o poder nos céus e na terra. E infelizmente poucos são aqueles que estão estendendo as suas mãos para corresponder a essa iniciativa de Deus. Quando o Senhor Jesus estende as suas mãos em direção à humanidade, muitos são aqueles que viram as costas para Cristo. E talvez alguém que esteja me assistindo nessa tarde seja um desses tais. Quantas vezes Deus tem estendido as mãos em sua direção? Ele tem estendido as suas mãos para te salvar, tem estendido as suas mãos para te proteger e te abençoar. E muitas vezes, quando nós escolhemos o pecado, quando nós escolhemos fugir da presença de Deus, somos nós que estamos recolhendo as nossas mãos e estamos dando as costas para uma proposta de salvação que Deus tem feito na nossa vida. Simão sirineu vem nos ensinar uma outra coisa. Ele estende a sua mão no sentido de ajudar o mestre. Ele estende a sua mão no sentido de trazer sobre si um peso de condenação, de passar um constrangimento público, de ser envergonhado diante de uma multidão. Porém, ele não contradisse. Porém, ele não se pasmou diante daquela situação, mas pelo contrário, a Bíblia diz que ele tomou a cruz de Cristo e colocou sobre suas costas. E ele então seguiu, levando a cruz para o alto do Calvário. E Jesus talvez
cambaleante, ferido e ultrajado, seguia atrás de Simão, contemplando aquela cena estranha, mas seguindo para o seu encontro final ali no alto do Calvário. Simão estende as mãos para ajudar o mestre no momento mais difícil de sua vida física. Simão assume a afronta e a vergonha de carregar aquela cruz pelas ruas de Jerusalém. E hoje Jesus está com as mãos estendidas em seu favor. Não recolha sua mão. Você não está sendo chamado a Jesus como Simão para passar um escárnio público, para ser envergonhado. Mas Jesus a esse respeito disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. A cruz que Jesus tinha que carregar era dele, você não podia carregar. Simão, o sirineu, pôde carregar a cruz de madeira, aqueles pedaços de madeira, e arrastá-los até o alto do Gólgota. Mas a cruz de Cristo é muito mais do que um pedaço de madeira. Simbolizado na cruz estavam os meus pecados e os seus, e esse Simão jamais poderia carregar. Porém, Jesus levou sobre si os nossos pecados, carregou sozinho aquele fardo terrível sobre os seus ombros, e hoje Ele estende as suas mãos para nós. Atendamos ao propósito de Deus, sigamos ao convite de Cristo, e estejamos dispostos então a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus rumo ao topo do monte, onde nós temos um encontro com Deus. Meus amados, a Bíblia vai dizer agora de um segundo momento de Jesus, em que Ele é colocado na cruz, e à sua direita e à sua esquerda, dois infratores, dois bandidos, dois marginais. Esse é o cenário em que Cristo é crucificado. Ao seu lado, dois condenados. Nós conhecemos muito bem essa passagem, em que um dos condenados começa a maldizer a sua situação naquela cruz, e começa a ofender a Jesus com palavras, dizendo: tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas o outro condenado, então, ele insiste em dizer, ele interrompe, dizendo: olha, não faça isso, nós estamos aqui, nós somos ladrões, bandidos, nós somos pecadores, mas esse homem nada fez, ele é um homem inocente. E esse criminoso, condenado, ele crê em Jesus, e ele confessa a Jesus como seu Salvador, ele aceita a Cristo ali, dizendo: mestre, arruma para mim um lugar no teu reino, não faz com que eu possa encontrar descanso afinal, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus lhe dá a ele a palavra que lhe dá a maior garantia, a maior esperança, a palavra que todos os homens querem ouvir. Jesus lhe diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ó, queridos irmãos, este segundo personagem fala muito forte aos nossos corações. É um homem que, numa condição terrível, numa situação absolutamente contraditória, foi capaz de encontrar fé e esperança nas palavras do homem de Nazaré. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. É possível que eu esteja falando agora para pessoas que também estão vivendo situações contraditórias em suas vidas. É possível que agora eu esteja pregando para pessoas que estão passando por momentos de cruz, como esse condenado estava. Talvez pela medicina você já esteja condenado e a sua cruz seja um laudo médico dizendo que não há mais esperança para você. Talvez pela opinião pública você já está condenado porque você é um alcoólatra, você é um drogado, e alguém já expediu contra você uma sentença condenatória, e a sua cruz é alguém chegar a crer que não há mais esperança, que não há mais solução, que não há mais possibilidade alguma de você recuperar a sua vida, tudo aquilo que você perdeu. Mas esta personagem, crucificado ao lado de Cristo, encontra forças na sua alma para dizer: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó frase gloriosa, ó frase que todo homem deve dizer, ó frase que toda mulher precisa dizer com a alma, não com a força do corpo, não com o ar dos pulmões, não com a vibração de suas cordas vocais, não, mas com a força de alma. Ainda que seja uma palavra que ninguém possa ouvir, só Deus, mas você precisa dizer: mestre, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E Jesus tem para você a mesma resposta que teve para aquele ladrão pendurado na cruz. Jesus diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Somente Jesus, somente Ele e ninguém mais tem as palavras de vida eterna.
No caminho de Jesus pela cruz, ele tem um encontro com Simão, o sirineu. No caminho de Jesus para a cruz, e já crucificado, ele tem um encontro com essas duas personagens. Meu querido, se a sua situação é contraditória, não se sinta abandonado por Deus. Não murmure, não reclame, não maldiga. Faça como esta segunda personagem que diz: mestre, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Eu tenho certeza, meus queridos, há 24 anos de minha vida tenho andado com Jesus. E Ele nunca, jamais me decepcionou. Jamais me abandonou, jamais lançou mão da minha vida. Não tenho sequer uma razão para criticar ou para reclamar da minha aceitação e da minha escolha. Porque na verdade nem fui eu que escolhi. A palavra de Deus diz: não fosse vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. A minha proposta para você é: clame a Cristo no alto das suas lamentações, no alto do seu sofrimento, da sua angústia, no seu cenário de cruz, seja ele qual for. O Mestre Jesus está ao seu lado e está esperando ouvir da tua boca a palavra: mestre, lembra-te de mim, venha em meu socorro. O Senhor Jesus tem poder nesta tarde para mudar a sua história. O Senhor Jesus tem poder nesta tarde para quebrar todo o laço que foi preparado. O Senhor Jesus tem poder nesta tarde para liberá-lo de todo vício, de toda opressão. Ele tem poder para reescrever o laudo que lhe foi dado, o laudo negativo, que já dizia que não há esperança mais. Em Jesus, somente nele, é do Calvário que vem esta graça, é do Calvário que vem esta salvação, porque ele te amou de maneira tal que deu a sua vida para salvar a tua vida. O que ele não estará disposto a fazer por ti? O que mais o Senhor pode lhe dar? Que já lhe deu a própria vida de seu Filho Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queridos, nós iremos parar aqui essa meditação, iremos adorar a Deus com a última canção deste programa, e daqui a pouco eu retorno com a última parte desta mensagem, para falar a você de ainda mais duas personagens. E essas personagens são um centurião romano e um senador chamado José de Arimateia. Louvemos a Deus e eu volto já. Vamos lá. O Salvador do céu desceu, e como homem ele viveu, aqui andou o meu Jesus. Ele curou, ele libertou, só fez o bem, ele não pecou. Como um cordeiro ao Calvário foi, e a sua obra ele consumou. Então Jesus ressuscitou, sim, ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou para nos salvar. Ele morreu. Oh, glória a Deus, meu Jesus ressuscitou. Lá no Calvário a cruz ficou, e o seu túmulo vazio está. Até a morte Jesus venceu. Ele está vivo,
Pois bem, meus queridos, chegamos à parte final da nossa mensagem. No caminho de Jesus, no Calvário, duas outras personagens importantíssimas iriam fazer parte dessa história. A próxima personagem seria um centurião romano. Um centurião é um oficial de média patente, é um comandante de uma centúria. Seria como um capitão, hoje em dia, um oficial intermediário. Esse oficial estava com ordens de Pôncio Pilatos e ali ele era o gestor de tudo o que os militares, os soldados faziam concernentes à morte de Jesus Cristo, a sua crucificação ali no alto do Calvário. E a Bíblia nos diz algo muito interessante a respeito deste capitão. Eu vou ler o texto para você em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44. E era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, ou seja, era quase meio-dia, houve trevas em toda a terra até as 3 da tarde. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem é o Filho de Deus. Meus queridos, nós estamos diante de mais um cenário estupendo relacionado ao Calvário. Jesus agora já passou pelo cenário da Via Dolorosa, já passou pelo cenário da crucificação, já com a sua palavra abençoou o ladrão arrependido ali na cruz. E agora ele sucumbe pela força da morte, entregando a sua vida, o seu espírito, ao Deus Pai. E diante da morte de Jesus, houve manifestações da própria natureza. O sol se escureceu, um grande eclipse ocorreu ali entre meio-dia e 3 da tarde. Jerusalém foi tomada por trevas, Jerusalém escureceu, e Jesus, por volta da hora nona, quer dizer 3 da tarde, entrega o seu espírito ao Pai. Diante deste cenário terrível, um homem alcança a conversão, um homem alcança a fé. O Espírito Santo faz com que, através dos olhos daquele homem, ele pudesse ver quem era Jesus e qual era o sentido de tudo aquilo que acontecia naquela tarde terrível de sexta-feira. Agora, o que nos choca, queridos, é que não era qualquer homem, não era um homem comum, era um oficial romano, certamente um homem muito bem preparado dentro da sua perspectiva profissional, um homem preparado para ser comandante numa guerra dura, uma guerra sangrenta, um homem que tinha toda uma história para justificar um comportamento odioso, um comportamento violento, um comportamento cruel. E, no entanto, nós encontramos esse homem aos pés da cruz, contemplando Jesus morrendo e encontrando a conversão e a fé mediante aquilo que ele via. Ó, queridos, que lição maravilhosa esse centurião nos ensina. A lição que ele nos ensina é que ninguém está impedido de encontrar a fé em Cristo. O que nós aprendemos com esse centurião é que não há barreiras. O que nós aprendemos com esse homem é que o Evangelho, o poder do Evangelho não pode encontrar limitações em nada. Vejam bem, queridos, quantas limitações nós encontramos na vida desse centurião. Primeiro, uma limitação cultural. Ele não era judeu, ele era romano. Segundo, uma limitação de ordem ética. Ele era um oficial romano e, como tal, ele jamais poderia encontrar uma figura divina que senão em César, o imperador romano. E ele encontra em Cristo essa figura. Quem? Um judeu. E qual a circunstância desse judeu? Um judeu que estava sob domínio romano. Era um povo subjugado. Esse oficial romano tinha todas as razões para tratar Jesus com desprezo. Diante da história que nós estamos conhecendo aqui, havia ali também uma questão de orgulho pessoal. Afinal, ele, um grande comandante, diante dos seus soldados, fazer uma declaração de fé desse tipo. Ó, quantas limitações! Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que espedaça a pedra. A palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa e penetrante, mais forte do que uma espada, qualquer espada aguda de 2 gumes.
A palavra de Deus vai onde ninguém pode ir. A palavra de Deus alcança qualquer coração. Um centurião romano, um grande cientista, um ateu, um místico, um adepto de cultos satânicos, não importa. A palavra de Deus e o poder desta palavra vai além de qualquer limitação humana, vai além de qualquer circunstância cultural, intelectual, histórica. Ó, queridos, como é bom servir a esse Deus. Um Deus em quem não há sombra de variação, um Deus em quem não há mudança. Jesus encontra este centurião aos pés da cruz. Num primeiro momento, Jesus está vivo. No segundo momento, ele está entregando o seu espírito ao Pai. E este homem superou as barreiras de sua cultura, superou as barreiras de sua posição social, superou as barreiras de sua posição ética, o seu orgulho próprio, superou as barreiras de sua religiosidade e olhou para Cristo na cruz e disse: este é o Filho de Deus. Ó, querido, queiras tu também nesta tarde encontrar em Cristo essa figura divina. O quem é Jesus para você? Quais são as limitações que te impedem de reconhecer em Cristo como de fato quem Ele é? Uma vez Jesus pergunta a Pedro quem Pedro diria que ele era. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba que nesta frase Pedro se assemelha a um centurião. Mas quem é Pedro? Um judeu, religioso. Quem é o romano? Um grande homem, intelectual, poderoso, autoritário. Mas ambos, um homem simples e um homem elevado, ambos conseguiram encontrar em Cristo a mesma figura. E você? O que você tem visto em Cristo? Não há barreiras, querido. Um pescador do mar da Galileia e um general das hordas romanas, um oficial das hordas romanas, conseguem encontrar salvação em Cristo. Assim como um feirante, um catador de papel, um médico, um engenheiro, um oficial de polícia, não importa. Cristo Jesus é a resposta para todos os dramas da humanidade, não importa quem você seja. A história da cruz, na pessoa desse centurião, nos ensina que não há barreiras para aquele que crê. Nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas deixa eu lhe falar da última personagem dessa história. A última personagem dessa história é um senador romano chamado José de Arimateia. A Bíblia vai dizer no versículo 50 do capítulo 23 de Lucas a seguinte palavra: e eis que um homem, por nome José, senador, homem justo, homem de bem, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros senadores, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, chegando-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, havendo-o tirado, envolveu em um lenço e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Queridos, aqui está o relato bíblico a respeito de um homem, um senador da República Judaica, chamado José de Arimateia. É um homem. Qual é a diferença dele para os demais senadores? Duas. Primeira, ele não concordou no conselho para matar Jesus. Segunda, ele também tinha esperança no reino de Deus. Oh, queridos, que coisa linda que a palavra de Deus nos diz. Não aqui está sendo exaltado o homem pelo seu cargo político. Não está aqui sendo exaltado o homem pelos seus bens materiais. Mas pelo contrário, José de Arimateia, ele é exaltado aqui por três coisas que são de ordem moral, que são de ordem íntima, que são de ordem interna. Deus não está querendo saber se ele era um senador da República. Deus não queria saber se ele era um milionário, dono de bens. Mas o Senhor diz que ele era um homem de bem, e era um homem justo, e era um homem que esperava no reino de Deus. Ó, querido, se Deus olhar para a sua vida, como é que ele vai te conceituar? José de Arimateia para Deus era um homem de bem, um homem justo e um homem que esperava o reino de Deus. Este era o conceito. Se alguém perguntasse para Deus: Deus, quem é José de Arimateia? Deus diria: ele é um homem de bem, é um homem justo e um homem que espera no meu reino. Qual o conceito Deus tem ao seu respeito? Qual o conceito Deus, como Deus te conceitua? Se alguém te perguntasse a Deus agora: ó Deus, defina para mim quem é fulano de tal, quem é Beltrana, como Deus, o que Deus diria a seu respeito? E a Bíblia vai dizer também que José de Arimateia, então, ele toma o corpo de Jesus, prepara o corpo de Jesus para o sepultamento
e o coloca num lugar especial, em um sepulcro novo, onde ninguém havia ainda sido sepultado, provavelmente o sepulcro da família de José de Arimateia. José de Arimateia coloca o corpo de Jesus no melhor lugar que ele pôde preparar para que Jesus estivesse. Queridos, o corpo de Jesus já não está mais entre nós, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e recebeu a glória e o poder que ele tinha antes com o Pai. Mas Jesus quer estar em um lugar especial na nossa vida, não em corpo, mas em vida, com todo o poder, com toda a graça. E essa é a história que nós aprendemos com José de Arimateia. Jesus quer em vida agora, e vida eterna, ocupar um lugar especial. José de Arimateia, em que pese ter colocado o corpo de Cristo numa cova especial, ele já havia recebido a Cristo no seu coração. O Cristo vivo habitava no coração de José de Arimateia, porque ele esperava o reino de Deus. Embora nós o exaltemos pelo cuidado que teve com o corpo do Mestre, queremos exaltá-lo pelo fato de ele ser já morada do Messias pela fé. E você? Jesus quer habitar em seu coração. Jesus quer habitar em um lugar especial na sua vida. Queridos, falamos hoje sobre esses 4 momentos tão ricos do Calvário. Jesus está com as suas mãos estendidas para você. Jesus está ao seu lado, mesmo nos momentos contraditórios da sua vida, como foi o caso do ladrão da cruz. Jesus está disposto a levá-lo a superar todas as barreiras, todas as limitações, como fez com o centurião romano. E Jesus quer habitar num lugar especial que você pode preparar para Deus, como foi o caso de José de Arimateia. Que essas 4 personagens e a sua história influenciem a sua vida e o seu relacionamento com Deus, de modo que a partir desta tarde, em Cristo Jesus, você encontre um novo tempo para você viver. E se você é desses tais, eu quero orar e te abençoar no momento em que nós encerramos a nossa programação. Meus queridos, feche os seus olhos, falem com Deus. Amado Deus, eu abençoo o nosso espectador. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, quero abençoá-los com a bênção da salvação que vem da tua palavra, que opera por meio da fé e que é alcançada através do sangue de Jesus Cristo. Abençoa os nossos ouvintes, ó Deus. Senhor, que todas as barreiras possam ser superadas, que as limitações possam ser rompidas, que o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, que a exemplo dessas 4 personagens, olhando para o Calvário, o nosso espectador possa encontrar em Cristo também graça e salvação. Perdoa, Senhor, os pecados cometidos e fortalece essas pessoas para uma nova vida na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus o abençoe. O amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos amém e amém. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.